O Ártico é uma terra de extremos, frio mortal, escuridão interminável e um isolamento brutal. Ainda assim, por séculos, as tribos indígenas desafiaram a natureza, prosperando em condições que deveriam ser inabitáveis. Espalhados pelo Alasca, Canadá, Groenlândia, Escandinávia e Rússia, esses povos circumpolares desenvolveram tradições extraordinárias, desde caçar na total escuridão até construir casas de gelo. Seu modo de vida é simplesmente impressionante. No entanto, algumas tribos se destacam das demais. Número 1. Os Yupik. E se o mundo ao seu redor não fosse feito apenas de terra e mar, mas também de espíritos? Para o povo Yupik, isso não é fantasia, é sua realidade. Eles acreditam que tudo na natureza tem uma alma, desde montanhas imponentes até pequenos peixes. Seus xamãs, guias espirituais poderosos, são capazes de curar os doentes, se comunicar com forças invisíveis e até trazer má sorte àqueles que perturbam o equilíbrio. No coração de suas crenças está Elam Iwa, o espírito do universo, a força invisível que criou toda a vida. Essa profunda reverência pela natureza molda tudo, suas tradições, sua sobrevivência e até sua arte. Mas sua cultura não é apenas falada. Ela é esculpida, dançada e transmitida de geração em geração. Os Yupik transformam madeira e marfim em máscaras e esculturas deslumbrantes, cada peça contando uma história única. Além disso, suas danças hipnóticas realizadas em cerimônias potlatch são uma forma de honrar o passado e se conectar com os espíritos. Sobreviver no Ártico exige muito mais do que sorte. Exige habilidade, conhecimento e resiliência incomparáveis. E nisso, os Yupik são mestres. Eles caçam focas, morsas e caribus com arpões, lanças e caiaques. Para suportar os invernos rigorosos, constroem as caxim, casas comunitárias subterrâneas, e azena, abrigos quentes forrados com peles de animais. Enquanto os Yupik encontram sabedoria nos espíritos da terra e do mar, outra tribo lê a linguagem do gelo e da neve. Número 2. Os Nenets. Os Nenets são um povo notável que domina a arte da sobrevivência em um dos ambientes mais hostis do planeta, a tundra siberiana. Por séculos viveram lado a lado com suas renas, desenvolvendo um conhecimento profundo sobre a neve, o gelo e o permafrost ao seu redor. Para essa tribo, sobreviver é algo enraizado na própria existência. Dado o clima extremo em que vivem, os Nenets desenvolveram uma habilidade única: ler a neve. Com um vocabulário rico em termos para diferentes tipos de neve, eles conseguem prever o clima, encontrar os melhores pastos para suas renas e determinar quando é seguro viajar. Em um mundo onde as mudanças climáticas estão alterando rapidamente o ambiente, esse conhecimento nunca foi tão crucial. Padrões climáticos imprevisíveis e o derretimento do gelo estão afetando suas rotas migratórias e terras de pastagem, colocando em risco seu modo de vida. Os Nenetes vivem em chuns, tendas tradicionais em formato cônico feitas de peles de rena. Essas estruturas são projetadas para suportar temperaturas que podem cair para impressionantes menos 50 graus Celsius. Mas o chum não é apenas um abrigo. Suas peles garantem isolamento térmico, mantendo o calor dentro e o frio fora. Além disso, são fáceis de montar e desmontar, algo essencial, já que os Nenets se deslocam com seus rebanhos durante as migrações sazonais. Na sociedade Nenets, a família é tudo. Eles se organizam em clãs, transmitindo a linhagem pelo lado paterno. Cada clã tem seu próprio território e costumes, e os anciãos desempenham um papel vital na tomada de decisões. No entanto, são os Tadib, os xamãs, que realmente mantêm a comunidade unida. Como líderes espirituais, garantem que os Nenets permaneçam conectados à terra que lhes dá sustento. Com o passar dos anos, porém, seu estilo de vida tem sido ameaçado. Projetos industriais como o gigantesco Yamal Mega Project avançam sobre suas terras, interrompendo rotas de migração e introduzindo poluição. Essa invasão pode significar o fim do modo de vida tradicional dos Nenets, tornando seu livre deslocamento pela terra cada vez mais incerto. O ambiente em que viveram por séculos está sendo alterado de maneiras que fogem ao seu controle. Está claro que a sobrevivência assume muitas formas. Enquanto os Nenets lutam contra o frio brutal da Sibéria, outra tribo enfrentou forças ainda mais devastadoras do que a própria natureza. Número 3. Os Aleutas. O termo Aleuta surgiu no século XVIII, cunhado por comerciantes russos de pele para descrever dois povos distintos: os Unangaks das Ilhas Aleutas e os Sugpiaq da ilha Kodiak. Apesar de compartilharem um ambiente semelhante, suas culturas e línguas eram únicas.
No entanto, quando os colonizadores russos chegaram em 1741, tudo mudou. O que começou como comércio logo se transformou em algo muito mais destrutivo. Movidos pela ganância, os comerciantes de pele superexploraram lontras marinhas e focas, devastando os ecossistemas dos quais os aleutas dependiam. Doenças se espalharam como fogo, seguidas por conflitos violentos. O resultado? A população aleuta despencou de aproximadamente 25 mil pessoas para apenas 2 mil no final do século XIX. A grande questão é: como uma cultura pode suportar um golpe tão devastador? A língua aleuta, o Nangam Tunu, antes falada por milhares, hoje enfrenta a extinção, com apenas 109 falantes fluentes restantes. Esse desaparecimento é uma consequência direta de séculos de interrupção cultural, uma perda que ainda ecoa nos dias de hoje. No entanto, os aleutas não desistiram. Esforços para reviver sua língua e práticas tradicionais estão em andamento, com foco na transmissão desses conhecimentos às futuras gerações. Mas quais são essas práticas? Por séculos, os aleutas mantiveram uma conexão profunda com o mundo natural. Enraizados no animismo e nas práticas xamânicas, viam espíritos no mar, no vento e na terra. Contudo, quando os missionários ortodoxos russos chegaram, essa crença sagrada se chocou com uma nova religião. O cristianismo se espalhou entre os aleutas e, embora muitos tenham se convertido, seus costumes antigos não desapareceram, se misturaram aos novos. Os homens aleutas eram caçadores excepcionais. Enfrentavam os mares tempestuosos em baidarcas, caiaques cobertos de pele, para caçar mamíferos marinhos como focas, lontras marinhas, baleias e morsas. Enquanto isso, as mulheres coletavam peixes, aves, mariscos e plantas silvestres, como frutas vermelhas, para alimentar a comunidade. Esse modo de vida não era apenas prático, era a essência da sua cultura, fortalecendo laços e reforçando sua dependência da terra e do mar. Então, veio algo que ninguém poderia prever: a Segunda Guerra Mundial. Em uma reviravolta chocante, o governo dos Estados Unidos forçou os aleutas a se mudarem para campos de internamento com condições desumanas. Famílias foram separadas e sua cultura foi despedaçada. A dor dessa injustiça só foi reconhecida décadas depois. Apenas em 1988, com a Lei de Restituição Aleuta, compensações foram oferecidas. Mas será que isso poderia apagar as cicatrizes deixadas para trás? Número 4. Os Koryak. Os Koryak sempre viveram em harmonia com a natureza, guiados por um profundo respeito pelo mundo ao seu redor. Em sua sociedade, liderança não se trata de títulos, mas sim de decisões coletivas. As famílias trabalham juntas, tomando escolhas que refletem a força e a unidade do grupo. No entanto, há uma figura que se destaca dentro da tribo: o xamã. Através de rituais e batidas rítmicas de tambor, ele se conecta com o mundo espiritual, guiando seu povo com a sabedoria transmitida ao longo dos séculos. Para os Koryak, a natureza não é apenas algo a ser explorado, mas sim sagrada. E nessa relação com a natureza, um animal ocupa um papel central. Há séculos, os Koryak dependem das renas para sobreviver. Esses animais fornecem alimento, vestuário, ferramentas e transporte. Nada é desperdiçado. A carne alimenta a comunidade, as peles são transformadas em roupas quentes, os ossos viram utensílios. Os Koryak aprenderam a viver com as estações. Durante o inverno rigoroso, constroem casas semi-subterrâneas para se proteger do frio extremo. No verão, montam tendas resistentes para se manterem frescos. Ao longo da costa, desenvolveram barcos feitos de madeira e peles de animais para pescar e caçar mamíferos marinhos. No curto verão da Sibéria, as mulheres coletam bagas e raízes, garantindo alimento para os meses seguintes. Contudo, com o tempo, forças externas tornaram a vida mais difícil. Durante o período soviético, políticas de assimilação tentaram modificar seu modo de vida, causando o desaparecimento progressivo da língua Koryak e de suas tradições. O idioma, que antes era central para sua identidade, começou a sumir à medida que o russo dominava as interações diárias. Em 2007, a região autônoma Koryak foi fundida com o Krai de Kamchatka, reduzindo ainda mais sua representação política. Sem voz ativa no governo, sua cultura e modo de vida tradicional passaram a correr um risco real de desaparecimento. A relação dos Koryak com as renas foi essencial para sua sobrevivência.
Mas eles não são o único povo ártico cuja existência está profundamente conectada a um animal. Número 5. Os Gwich'in. Os Gwich'in possuem uma ligação sagrada com o caribu, um vínculo que vai além da caça ou da sobrevivência. Para eles, os caribus, ou vadzai, como são chamados, não são apenas uma fonte de alimento, mas a essência de sua cultura, identidade e existência. Sarah James, uma respeitada líder Gwich'in, descreve essa conexão de forma poderosa. Os caribus não são apenas o que comemos, eles são quem nós somos. Essa relação está presente em todas as histórias, tradições e rituais da tribo. Para compreender melhor essa ligação, precisamos olhar para o passado. Por gerações, os Gwich'in dependeram dos caribus para tudo. Sua carne era alimento, suas peles viravam tendas que protegiam contra o clima severo, sua pelagem servia de cobertor e suas ossadas eram transformadas em ferramentas essenciais. Mas a conexão vai ainda mais fundo. Os Gwich'in possuem mitos de criação que falam de um tempo em que eles e os caribus eram um só ser. Quando foram separados, fizeram uma promessa: honrar o animal para sempre. Essa promessa ainda se mantém viva, refletida em cada caça e em cada caribu encontrado ao longo do caminho. Hoje, o coração da vida Gwich'in ainda pulsa ao ritmo da migração do rebanho de caribus porcupine. Ao longo do tempo, eles se tornaram rastreadores habilidosos, entendendo os padrões de deslocamento e os habitats dos animais. Esse conhecimento foi transmitido por gerações, mas vai além da caça. Trata-se de respeito, sustentabilidade e de garantir que os caribus continuarão a retornar para as futuras gerações. E os Gwich'in não apenas preservam a tradição, eles estão lutando pelo futuro dos caribus. Quando empresas de petróleo ameaçaram os locais de procriação do rebanho de caribus porcupine, dentro do Refúgio Nacional de Vida Selvagem do Ártico, os Gwich'in não ficaram de braços cruzados. Eles tomaram uma posição firme para proteger não apenas os animais, mas também a base de sua cultura e existência. Para eles, essa luta é pessoal. Não se trata apenas de um recurso natural ameaçado, mas do delicado equilíbrio de um mundo que conhecem há séculos. Com as mudanças ambientais e as pressões externas pesando sobre as populações de caribus, os Gwich'in assumiram o papel de guardiões dessas majestosas criaturas. Sua luta ficou ainda mais evidente na preservação dos locais de nascimento dos caribus, ameaçados pela exploração de petróleo no Refúgio Nacional de Vida Selvagem do Ártico. O Instituto Cultural e Social Gwich'in desempenha um papel fundamental nessa batalha, garantindo que sua cultura continue viva. Enquanto os Gwich'in lutam para proteger os caribus, outra tribo depende da natureza de maneira igualmente profunda. Número 6. Os Even e os Ivens. Os Even e os Evens compartilham uma história tão antiga quanto a própria Sibéria. Descendentes de povos tungúzicos, essa tribo se estabeleceu entre o Lago Baikal e o rio Amur há mais de 3.000 anos, trocando histórias e tradições com os Yukagir. Mas tudo mudou no século XVII, quando os exploradores russos e os cossacos chegaram. Um imposto em peles, conhecido como Yasak, foi imposto a eles, forçando-os a expandir seus territórios e explorando ainda mais seus recursos naturais. Esse foi o início de uma relação complexa entre os povos indígenas e o mundo exterior. Curiosamente, os Evens também descendem dessas tribos tungúzicas, se estabelecendo ao redor do mar de Okhotsk, no nordeste da Sibéria. No início, resistiram à colonização russa, mas em 1700 acabaram sendo subjugados. Desde então, essas duas tribos têm lutado para preservar sua forma de vida. Os Even sempre foram nômades, utilizando renas como transporte e fonte de alimento. Suas tendas cônicas, feitas de casca de bétula ou peles de rena, eram ideais para um estilo de vida em constante movimento. Sua dieta, baseada em carne de rena, peixe e animais selvagens como alces e veados, os mantinha fortes. Já os Evens levavam um estilo de vida semelhante, mas em menor escala. Criavam renas, pescavam e usavam peles de peixe para confeccionar roupas e abrigos. No centro da sociedade estava a cultura da partilha. Quando a caça acontecia, todos contribuíam e ninguém passava fome. Os líderes eram escolhidos com base na sabedoria e os xamãs desempenhavam o papel de guias espirituais e curandeiros. Aliás, você sabia que a palavra xamã vem da língua Even? Esse termo, parte da família linguística manchu-tungúzica, conecta esses povos a outros indígenas da Sibéria. Infelizmente, essas línguas estão desaparecendo rapidamente, à medida que as novas gerações adotam o russo como idioma principal.
A conexão dos Even e Evens com a Terra sempre foi profunda, mas os Yukagir elevam esse laço a um nível ainda mais espiritual. Número 7. Os Yukagir. Os Yukagir possuem uma conexão com a natureza que vai além da simples sobrevivência. Eles vivem em harmonia com ela. Sua espiritualidade combina xamanismo e animismo, criando um mundo onde os espíritos habitam cada canto da Terra. Desde o fogo que arde no fogão até o sol que ilumina o céu, nada é considerado sem significado. No centro de suas crenças está uma divindade solar poderosa chamada Pugu. Para os Yukagir, Pugu não é apenas um deus, mas o grande juiz moral do mundo, garantindo que o equilíbrio entre os seres humanos e a natureza seja mantido. Ele observa tudo: o comportamento das pessoas, suas interações e o respeito que demonstram pelos espíritos naturais. Mas Pugu não é a única força espiritual no mundo dos Yukagir. Sua visão de mundo está repleta de espíritos que moldam seu cotidiano. Nesse contexto, os xamãs desempenham um papel crucial. Cada clã Yukagir possui um alma, um xamã capaz de fazer a ponte entre o mundo físico e o espiritual. Esses guias espirituais podem se comunicar com os espíritos, curar doenças e proteger a comunidade contra forças malignas. E a morte não é o fim para os xamãs. Após falecerem, eles não são apenas lembrados, mas venerados como divindades. Seus restos mortais são preservados como relíquias sagradas, guardadas com grande reverência por suas famílias. Para os Yukagir, a jornada espiritual não termina com a morte. Ela apenas se transforma em um novo capítulo. Os animais também ocupam um lugar sagrado nessa cultura. Cada espécie, do alce à rena, tem um espírito guardião. Por isso, os caçadores devem seguir regras rígidas para garantir que respeitam esses espíritos. E aqueles que cumprem esses costumes são considerados extremamente sortudos. Rituais estão no cerne da vida Yukagir, especialmente quando se trata de caça. Existem tabus e tradições inquebráveis para garantir que a natureza nunca seja perturbada de maneira inadequada. Esse código de conduta é transmitido de geração em geração, garantindo que o equilíbrio entre humanos e a terra seja preservado. Mas essa reverência não se aplica apenas aos animais. Os Yukagir acreditam que as árvores também possuem espíritos. Chamadas de irmãos das árvores, essas entidades espirituais protegem seu povo, sendo honradas através de cerimônias especiais. Para eles, toda a natureza tem uma alma, e cada elemento do mundo merece respeito. A profundidade dessas crenças espirituais ajuda a entender por que os Yukagir veem os sonhos como algo muito mais poderoso do que simples imagens passageiras. Para eles, sonhar significa vislumbrar o futuro. Em uma paisagem tão imprevisível como a Sibéria, onde mudanças bruscas no clima podem ser fatais, essa habilidade pode representar a diferença entre a vida e a morte. Os xamãs Yukagir interpretam esses sonhos e oferecem conselhos para ajudar seu povo a enfrentar os desafios do ambiente, das mudanças sazonais e dos problemas pessoais. Com o passar do tempo, mesmo com a chegada do cristianismo ortodoxo russo, muitos Yukagir conseguiram mesclar suas antigas crenças xamânicas com os ensinamentos cristãos, criando uma fusão espiritual que preserva sua herança e, ao mesmo tempo, permite sua adaptação ao mundo moderno. Mas essa herança não se resume apenas à espiritualidade. Os Yukagir desenvolveram práticas e habilidades essenciais para a sobrevivência ao longo dos séculos, enquanto os que viviam na tundra se tornaram pastores especializados em renas. Aqueles que habitavam as florestas se tornaram exímios caçadores e pescadores. Sua economia sempre seguiu o ritmo das estações. Eles rastreavam renas e alces, pescavam em rios e lagos e colhiam plantas silvestres que garantiam sua subsistência durante os curtos verões da Sibéria. O que realmente diferenciava os Yukagir era sua impressionante capacidade de adaptação. Até a década de 1920, eles não utilizavam ferramentas de metal. Tudo o que precisavam, armas, equipamentos de pesca e utensílios, era fabricado com madeira, ossos e pedras. Seus abrigos também refletiam essa engenhosidade. No inverno, construíam casas resistentes feitas de madeira ou cascas de árvores para suportar o frio brutal. No verão, suas moradias se tornavam mais leves e portáteis, feitas de peles ou folhas, permitindo-lhes viajar com facilidade. Essa incrível resiliência ajudou os Yukagir a sobreviver em um dos ambientes mais severos do planeta,
Mas eles não foram os únicos a criar um estilo de vida único no Ártico. Mais ao norte, os Inuit traçaram seu próprio caminho. Número 8. Os Inuit. Imagine viver em um dos ambientes mais inóspitos do mundo, o Ártico. Para os Inuit, essa paisagem gelada não é apenas um lugar onde precisam sobreviver, é o seu lar. A caça é o coração da vida Inuit. Eles desenvolveram habilidades impressionantes para prosperar em seu ambiente hostil. Armados com arpões, caçam mamíferos marinhos, enquanto arcos e flechas são usados para caçar animais terrestres. Suas embarcações são igualmente engenhosas. Os caiaques ágeis e as umiaks, grandes canoas de pele, foram projetadas para navegar pelas águas congeladas com maestria. Mas para os Inuit, sobreviver não é apenas uma questão de necessidade, mas de adaptação inteligente. Veja o caribu, por exemplo. Sua carne serve de alimento, suas peles são transformadas em roupas e sua gordura é usada para alimentar lamparinas de óleo. Até os ossos são reaproveitados para criar ferramentas essenciais. A vestimenta Inuit é outro exemplo de adaptação brilhante. Feita de peles de caribu ou foca, suas parcas e botas especiais, chamadas kamiks, os mantêm aquecidos mesmo nas temperaturas mais extremas. Mas essas roupas não são apenas práticas. Muitas são ricamente decoradas, carregando significados culturais e identitários. A língua Inuit, conhecida como Inuktitut, desempenha um papel vital na preservação da cultura. Através dela, histórias, valores e conhecimentos ancestrais são transmitidos de geração em geração. E a arte Inuit. Essa também é uma parte essencial de sua identidade. Esculpidas em pedra-sabão, marfim de morsa e ossos, suas obras retratam animais e cenas do cotidiano, carregando profundos significados espirituais. No dia a dia, os Inuit desenvolveram métodos impressionantes para sobreviver ao frio extremo. No inverno, constroem iglus, feitos de blocos compactados de neve, que servem como abrigos isolantes. Quando chega o verão, trocam essas moradias por tendas ou cabanas feitas de pedras e madeira flutuante, sempre posicionadas perto de locais estratégicos para caça e pesca. O espírito comunitário é o que mantém os Inuit unidos. A cooperação é fundamental. Famílias caçam juntas, compartilham seus alimentos e garantem que ninguém passe necessidade. A criação dos filhos também segue essa filosofia. A paciência e o aprendizado pela observação são mais valorizados do que a punição. Entretanto, assim como outras tribos, os Inuit enfrentam desafios modernos que ameaçam sua cultura tradicional. A transição de um estilo de vida nômade para comunidades fixas reduziu suas oportunidades de caça, tornando-os mais dependentes de alimentos industrializados, muitas vezes caros e menos nutritivos do que sua dieta ancestral. Além disso, o impacto da modernização trouxe consigo questões sociais preocupantes, como o aumento do alcoolismo e os altos índices de suicídio entre os jovens. Apesar disso, os Inuit continuam lutando para preservar sua identidade e seus costumes. Enquanto os Inuit dominam a sobrevivência no Ártico, outros povos da Sibéria encontraram maneiras igualmente profundas de se conectar à natureza. Número 9. Os Khanty e os Mansi. No coração da Sibéria, dois povos indígenas compartilham uma ligação espiritual e cultural com a natureza que molda cada aspecto de suas vidas. Os Khanty e os Mansi, habitantes das vastas florestas e rios da região de Khanty-Mansi, carregam uma tradição rica que sobrevive há séculos. Mas para essas tribos, a natureza não é apenas um recurso, é um espírito vivo, e nenhuma criatura simboliza melhor essa crença do que o urso. Os Khanty e os Mansi veem o urso como um ancestral sagrado, um mensageiro dos deuses e um protetor espiritual. Para eles, caçar um urso não é um simples ato de sobrevivência, mas um evento altamente ritualístico. Depois da caça, realizam um festival cerimonial repleto de cantos, danças e histórias para honrar o espírito do animal e garantir que sua alma retorne à floresta em paz. Cada parte do urso é tratada com respeito. Sua pele é decorada com fitas e exposta dentro das casas, enquanto sua carne é consumida em rituais específicos. Para quem vê de fora, isso pode parecer apenas uma cerimônia, mas para os Khanty e os Mansi, é um modo de equilibrar sua relação com a natureza, reconhecendo o peso espiritual da caça. Além das crenças, a estrutura familiar e social dessas tribos é fortemente baseada na linhagem paterna. Tradições, terras e costumes são passados de pai para filho,
moldando não apenas sua organização social, mas também suas celebrações e rituais. Embora pequenas cerimônias possam ocorrer em lares individuais, as grandes festividades são sempre comunitárias, fortalecendo os laços entre as famílias e garantindo a preservação de sua cultura. Se há algo que define essas tribos, além da espiritualidade, são seus rituais. Cada máscara, cada vestimenta utilizada nas cerimônias conta uma história de séculos. Durante esses eventos, os participantes se transformam em personagens da natureza e da comunidade, trazendo à vida as tradições de seus antepassados. E no centro de tudo estão os xamãs. Esses guias espirituais conectam o mundo humano ao reino dos espíritos, mantendo o equilíbrio entre a vida e a morte, o natural e o sobrenatural. Seus rituais garantem que os Khanty e os Mansi permaneçam em harmonia com os elementos ao seu redor. A natureza é a essência de sua sobrevivência. As vastas florestas, rios e até mesmo o poderoso tigre siberiano fornecem os recursos que essas tribos precisam para prosperar. Acredita-se que os Khanty tenham surgido no extremo norte do Ártico, enquanto os Mansi são descendentes de povos fino-úgricos que migraram para a Sibéria há milhares de anos. Ao longo do tempo, esses povos se dividiram em clãs, cada um com seus próprios costumes e territórios que se adaptam às mudanças das estações. Seu respeito pela terra é profundo, e seus modos de vida refletem essa compreensão da natureza sempre em transformação. Hoje, esforços para preservar sua cultura estão ganhando força. A região autônoma de Khanty-Mansi, na Rússia, está na vanguarda dessa luta, promovendo exposições de artefatos e aumentando o reconhecimento federal dos direitos indígenas. Essas iniciativas têm sido essenciais para manter suas tradições vivas e garantir que suas histórias não sejam esquecidas. Enquanto os Khanty e os Mansi enfrentam desafios modernos para preservar sua identidade, outro grupo indígena encontrou maneiras extraordinárias de sobreviver nas vastas paisagens geladas do norte. Número 10. Os Sami. No extremo norte da Europa, espalhados pela Noruega, Suécia, Finlândia e pela península de Kola, na Rússia, os Sami prosperam há milhares de anos. Esse povo indígena fascinante adaptou-se a um dos ambientes mais extremos do planeta, criando uma cultura única baseada em resiliência, tradição e um conhecimento íntimo da natureza. A história dos Sami remonta a aproximadamente 10 mil anos, logo após a última era do gelo, quando os primeiros povos começaram a povoar o norte da Europa. Com o tempo, moldaram um estilo de vida nômade, movendo-se conforme as estações, caçando, pescando e coletando recursos da terra. No entanto, por volta do ano de 1500, um evento mudou sua trajetória: a domesticação das renas. Esse marco transformou radicalmente sua cultura, tornando as renas o centro de sua existência. Até hoje, a criação de renas continua sendo uma parte essencial da identidade Sami. Cerca de 10 mil Sami, principalmente na Noruega e Suécia, ainda praticam essa tradição. Para eles, cada parte do animal tem um propósito, desde a carne utilizada na culinária tradicional até as peles transformadas em vestuário, nada é desperdiçado. Um prato icônico da cultura Sami é o bidus, um ensopado nutritivo feito com carne de rena, batatas e cenouras. Esse alimento simboliza não apenas a culinária Sami, mas também sua conexão com os rebanhos. Os Sami seguem seus rebanhos ao longo de rotas ancestrais, garantindo que suas renas sempre tenham pastagens frescas. Esse conhecimento milenar é tão valioso que na Noruega e na Suécia, a criação de renas é um direito exclusivo do Sami, protegido por lei. Mas sua história não foi livre de desafios. No século XVI, os estados escandinavos começaram a expandir seus territórios, impondo impostos e reivindicando as terras do Sami. Mais tarde, missionários cristãos tentaram converter o povo Sami, ameaçando suas crenças tradicionais. Apesar das dificuldades, os Sami nunca abandonaram suas raízes. Sua cultura sobreviveu através de tradições vibrantes que continuam a ser celebradas até os dias de hoje. Uma dessas tradições é o joik, uma das formas musicais mais antigas da Europa. Esse canto único é usado para homenagear pessoas, animais ou paisagens, mantendo vivas as histórias de gerações passadas. A arte Sami também reflete sua identidade cultural. O duodji, um artesanato tradicional, inclui peças tecidas, esculturas em madeira e joias de prata incrivelmente detalhadas. Além de serem funcionais, essas criações representam a relação entre o povo Sami, a natureza e sua herança espiritual. O vestuário tradicional, conhecido como gakti,
também tem um significado especial. Com cores vibrantes e acessórios de prata, ele não apenas protege contra o frio extremo, mas também indica a identidade e a origem da pessoa que o veste. As crenças espirituais dos Sami são profundamente enraizadas no animismo. Eles acreditam que a natureza é repleta de espíritos e que certos locais, como grandes pedras ou árvores, possuem uma energia sagrada. Esses lugares, chamados de Sieide, eram utilizados para rituais e oferendas em busca de proteção e boa sorte. Ao longo dos séculos, o povo Sami resistiu a inúmeras tentativas de assimilação cultural e perda de território. Hoje, movimentos de preservação cultural estão mais fortes do que nunca, garantindo que sua língua, suas tradições e seu modo de vida continuem vivos. A história do Sami, assim como a de tantas outras tribos do Ártico, é uma prova da incrível capacidade humana de adaptação e resistência. E assim, termina nossa jornada por algumas das culturas indígenas mais impressionantes do Ártico. Essas tribos não apenas sobreviveram em um dos ambientes mais extremos da Terra, mas também construíram sociedades ricas em conhecimento, espiritualidade e conexão com a natureza. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like, comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!